Nos últimos dias, semana passada não, mas nos últimos dias nós estamos trabalhando com um tema. Você lembra o tema, não? Qual que é o tema do ano que nós temos trabalhado aqui na igreja? Você lembra? Excelência, o meu melhor para Deus. E eu comecei uma série de mensagens falando sobre excelência e algumas coisas, e não cheguei nem a sair da introdução. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24, para a gente poder ler a palavra de Deus. Colossenses, capítulo 3, versículos 23 e 24, diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebeste do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é quem estais servindo. Meu Deus, nós te apresentamos a nossa vida e te agradecemos por esse culto tão gostoso. Agora nós vamos participar do momento da palavra. Torna a tua palavra viva. Faça, meu Deus amado, com que ela venha cumprir o propósito para o qual ela está sendo lançada, e que o teu Espírito possa nos conduzir em todas as coisas. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nas últimas semanas nós falamos sobre o que é excelência. Excelência, ao contrário do que muita gente pensa, não é perfeição. Excelência é quando nós conseguimos fazer as coisas que a gente faz cotidiana cada vez mais de uma maneira melhor, cada vez mais de uma maneira mais produtiva, cada vez mais de uma maneira mais assertiva. E quando a gente fala de excelência, a gente consegue falar sobre fazer as coisas com um alto padrão, com um padrão em que a gente consiga atingir uma expectativa de algumas pessoas e até mesmo de vez em quando superar algumas expectativas de algumas pessoas que têm em relação a algumas coisas. Então, em nosso ano, a gente vai estar procurando fazer tudo com a máxima excelência que a gente puder, tanto na nossa vida ministerial aqui dentro da igreja, como nós vamos ser desafiados a fazer as coisas com excelência também fora da igreja. Nós vamos aprender nos próximos dias de como que a nossa vida profissional ela pode impactar pessoas para a glória de Deus quando a gente faz as coisas com excelência. Em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 diz: o que vier às suas mãos, ou o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai não há atividade nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. E aí, tudo quanto vier à nossa mão, nós precisamos fazer com a máxima excelência, da melhor maneira. Tá bom? Então a gente tem falado sobre isso. Falamos na última semana sobre o que significa viver com excelência, sobre as nossas atitudes, com o nosso exemplo, fazendo uma avaliação pessoal, se as coisas que eu tenho feito se têm sido de maneira excelente, ou se as coisas que eu tenho feito têm sido de qualquer maneira. A gente tem falado muito sobre isso. E no domingo anterior, não deu um tempo, 2 domingos atrás, a gente falou sobre fazer isso, como fazer, como viver dessa maneira. E também falamos sobre a gente entender que a gente precisa fazer o que é necessário e não o que a gente quer. Porque vão ter momentos onde nós vamos ser desafiados a fazer o que precisa e não o que a gente quer. Um exemplo claro disso é quando a gente acorda no domingo de manhã e está um tempo chuvoso, às 5, 6 horas da manhã, e você sabe que tem que ir para trabalhar. Qual é o seu desejo? Ficar em casa dormindo. Mas o que é necessário fazer? Levantar e ir para o trabalho. Então nós falamos sobre isso, sobre a nossa necessidade, principalmente como cristão também, da gente fazer o que a gente precisa fazer. E Deus, eu tenho certeza, já falou com você o que você precisa fazer em relação às muitas coisas. A grande dificuldade, eu sempre digo isso, não é necessariamente decidir, mas é colocar em prática o que se decidiu. Por exemplo, no começo do ano, você não tinha decidido ser mais crente, não tinha decidido orar mais, ler mais a Bíblia, buscar mais a Deus. E aí eu faço uma pergunta para você hoje, se eu não me engano é dia 28 de janeiro. E o que você fez em relação ao que você decidiu fazer no começo do ano? Já colocou em prática? Já está com o seu devocional atualizado? Já tem buscado mais a Deus?
é justamente sobre essa necessidade de entender o que é que nós precisamos fazer para poder fazer o que é necessário ao invés do que eu quero. Falamos também sobre o que é ser uma pessoa de excelência. E uma pessoa de excelência não é aquela pessoa que apenas faz o que é mandado. Uma pessoa de excelência não é uma pessoa que só faz aquele arroz com feijão. Uma pessoa com excelência não é aquela pessoa que faz simplesmente alguma coisinha quando lhe é mandado. Mas uma pessoa de excelência é aquela pessoa que faz além do que é mandado. Uma pessoa com excelência faz além do que lhe é pedido. Uma pessoa de excelência supera as expectativas daquilo que lhe é falado. Eu lembro de uma história, de um conto que uma vez falaram. Havia um patrão e ele estava na dúvida sobre qual dos... Ele tinha uma vaga para uma promoção e ele tinha dois funcionários que ele gostaria, que ele estava em dúvida sobre qual dos dois ele iria promovê-lo. E aí, ele naquela dúvida, ele fez um teste com os dois. Chamou o primeiro homem, falou assim: vem cá, eu queria comer uma salada de frutas. Toma aqui R$20, vai aí na feira aí embaixo e compra aí alguns produtos, ou vê o preço aí de alguns produtos para ver quanto que está, e se com R$20 a gente conseguiria fazer uma salada de fruta. O primeiro foi, olhou, foi na primeira banca mais perto que tinha, com os R$20, perguntou quanto estavam os produtos, voltou e falou assim: olha patrão, com R$20 o senhor até consegue comer uma salada de fruta, tá bom? Está aqui os seus R$20, não comprei não, ele tá legal. Chamou o segundo e falou assim: olha, eu estou com vontade de comer uma salada de frutas, tem como você ir aí embaixo para a gente poder ver se com R$20 eu consigo fazer a salada de frutas? E aí o segundo desceu, foi em algumas bancas de frutas, viu alguns preços, não satisfeito, ele passou numa quitanda que tinha, perguntou quanto que estava o creme de leite e leite condensado. Não satisfeito ainda, ele procurou um potezinho bonito para poder fazer o doce, e ele ficou pensando o que mais ele poderia fazer para que o patrão dele comesse a salada de fruta. Procurou algumas coisas e quando ele subiu, quando ele voltou, ele falou: patrão, está aqui ó, eu procurei 3 bancas, está aqui a lista dos 3 preços para o senhor. Procurei também na quitandinha, olha, uma receita caseira que existe, que quando você coloca creme de leite junto com a fruta, fica mais gostoso. Tira o leite condensado, porque senão você quebra a questão da finalidade das frutas, fica muito doce. Ó, tem também um lugarzinho que tem um copinho maravilhoso, exclusivamente para isso. E se o senhor quiser, ainda dá para colocar na geladeira um pouquinho para o senhor comer depois geladinho. Tá bom? Está aqui os R$20. Se o senhor quiser que eu vá lá comprar o programa, eu faço tudo isso aqui para o senhor agora mesmo, tá bom? E saiu da sala. Qual dos dois você acha que foi promover? O segundo, sim. Por quê? Ele foi além do que lhe foi mandado. Pessoas excelentes, irmãos, fazem além do que lhes é mandado. Muitas vezes nós precisamos entender e aprender que se nós dermos um passo a mais, nós vamos fazer a diferença na vida de muitas pessoas. E você quer um exemplo bíblico disso? O Senhor Jesus disse o seguinte: a antiga lei dizia olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Se alguém te feriu, você fere de volta. Se alguém te machucou, você machuca de volta. Mas eu estou chamando vocês para vocês serem pessoas excelentes. Eu estou chamando vocês para vocês subirem o nível. Eu estou chamando vocês para vocês serem o sal da terra. Então, se alguém bater na sua face, vire a outra, oferece a outra. Você vai estar sendo uma pessoa excelente. Se alguém pedir para você uma túnica, para que você entenda, se a gente fosse contextualizar, se alguém pedir para você o seu casaco no dia que você tiver frio, você dá também a sua camisa, não só o seu casaco, porque a pessoa está com frio. Se alguém pedir para você caminhar 1 milha, vai com ele 2. E para você entender o que isso significa, antigamente, na época dos judeus, quando os soldados romanos, eles escravizavam os judeus, os romanos, eles tinham autorização para pegar qualquer judeu que passasse, tirava as suas bagagens, dava para o judeu e falava para o judeu: vamos caminhar comigo 1 milha, você vai carregar o meu peso. É por isso que quando Jesus está carregando a cruz do Calvário,
Algum romano chama um homem chamado Simão Cirineu e fala: ajude a Jesus a carregar a cruz. Porque naquele momento, naquele contexto, os romanos tinham autorização para fazer isso. Então, Jesus está ensinando os seus discípulos, obrigado, sim, Deus abençoe. Jesus está ensinando os discípulos a serem pessoas excelentes, fazerem um pouco mais. E isso é desafiador, porque tem dias, irmãos, que na nossa vontade humana, na nossa vontade carnal, a vontade que dá quando alguém encosta no seu rosto, é virar no outro. Tem dias, irmãos, que quando a pessoa pede para você fazer uma caminhada, a vontade que você dá para a pessoa mandar ir sozinha, vai, some e nunca mais volta. Mas quando Jesus nos desafia a fazer coisas excelentes, é porque Ele está também provendo condições para que você faça o que é excelente. Tá. E aí, nós precisamos entender que quando a gente se torna uma pessoa excelente, e isso não é de uma hora para outra, mas existe um princípio que nós precisamos buscar, que é justamente cada dia ser melhor do que o dia anterior, até que vai chegar um nível, um ponto em que tudo que você fizer vai ser de maneira excelente. As mensagens que você preparar, de maneira excelente. O estudo que você preparar, de maneira excelente. O GC que você vai ser de maneira excelente. A dança, quando você vai dançar, de maneira excelente. E aí, as pessoas vão ver a sua excelência e vão dizer: glória a Deus pela vida dessa pessoa. E vão dar glórias a Deus pela sua vida, porque você faz uma coisa excelente, porque você está fazendo as coisas de maneira excelente. E aí, pensando nisso, existem algumas atitudes que a gente precisa tomar para que a gente possa fazer as coisas excelentes. E até então, eu estou falando apenas de maneira natural. Eu estou dando alguns exemplos bíblicos para que você possa entender que isso é uma verdade na Bíblia, mas também existem algumas coisas naturais. Por exemplo, existe uma questão de autoconhecimento. Você se conhece? Dizem os estudiosos que a pergunta mais temida em entrevistas de emprego é: quem é você? Me fale um pouquinho sobre você. Fale um pouco sobre a sua vida. Quem é você? E aí, geralmente, nesse momento as pessoas travam. Nesses momentos as pessoas não conseguem falar. Mas quando é para falar dos outros, falam rápido. A maior dificuldade de todas as pessoas, de uma maneira geral, é justamente se autoconhecer. Saber quais são as suas limitações. Saber quais são os seus defeitos. Saber quais são as suas virtudes. Saber o que ele é bom. Teve um dia que eu pedi para a pastora Rafaela falar para mim, ou escrever algumas coisas que ela queria que eu mudasse. Pensa no arrependimento. E eu falei assim: pior de tudo, irmãos, que foi eu que pedi. E eu não posso me defender. Porque geralmente quando alguém fala mal da gente, a nossa primeira iniciativa é o quê? Se defender. Mas existem certos momentos que algumas pessoas falam algumas coisas para nós que a gente precisa ouvir. E se eu tenho um autoconhecimento, se eu sei que realmente o que a pessoa está falando é verdade, eu vou entender. Existe uma frase de um grande pregador que diz o seguinte: cada vez que eu olho para o Evangelho, cada vez mais eu percebo o quão problemático eu sou. Em outra ocasião falaram: mas estão falando mal de você. E aí a pessoa falou: é porque não me conhece direito. Porque se me conhecesse, falaria muito mais ainda, porque eu sou muito pior do que essa pessoa está falando. E a grande verdade, irmãos, é que todos nós temos defeitos. Você tem defeito, eu tenho defeito, todos nós erramos de vez em quando, todos nós cometemos falhas. Mas da mesma maneira que todos nós temos erros e defeitos, todos nós temos qualidades, todos nós temos pontos positivos, todos nós temos algo que é bom naquilo que a gente faz. E você precisa se conhecer. Você precisa saber que você tem virtudes que eu não tenho. Você precisa saber que você tem conhecimentos que eu não tenho. E se você conseguir identificar isso e usar isso para a glória de Deus, você vai estar caminhando para uma vida excelente. A Bíblia diz em 1 Coríntios 11:28: examine-se, pois,
o homem a si mesmo. Se eu perguntar, se eu for na sua casa qualquer dia desse aí de surpresa e perguntar para você, me fale um pouquinho sobre você. Quem é você? Havia uma música antiga que cantava, era o Arcanjo, o nome dele, Luiz Arcanjo, se não me engano. Era aquele que fazia a dupla com Davi Sassi. É Luiz Arcanjo, né, o Marcos? É Luiz Arcanjo. E ele dizia assim: quem é você quando ninguém vê? Quem é você? Um hino muito antigo, bonito demais. Quem é você quando os holofotes se apagam? Quem é você quando desce do púlpito? Quem é você quando está sozinho? Quem é você? Você precisa se conhecer. Você se conhece de verdade? Você sabe quem é você? Você sabe realmente as suas características, as suas qualidades? E não fique com essa questão, irmãos, de que você não tem. Você tem. Talvez ainda não tenha achado. Tem gente que cozinha muito bem. Tem gente que não cozinha nada. Tem gente que se botar água para ferver, deixa a água queimar. Tem gente que com água fervendo coloca um ovo, faz um ovo maravilhoso que você, cara, esse ovo é sensacional. Todos nós temos características. Todos nós temos qualidade. E para vivermos uma vida excelente, nós precisamos de autoconhecimento. Outra coisa que você precisa também é uma boa comunicação. E aí eu te pergunto, você fala bem? Você conversa com as pessoas? Você consegue se comunicar de uma maneira que as pessoas entendem? Cláudio Duarte dizia: eu não tenho compromisso com o que você entendeu, eu tenho compromisso com o que eu falei. E eu ouvi alguns dias atrás ele mudando um pouquinho essa frase, porque dependendo do que eu falo, se você entender de uma maneira equivocada, pode dar um problema gigantesco. Então hoje ele se preocupa muito mais com o que ele fala também. E eu também já falei cada coisa no público, que às vezes quando eu vejo, eu falo, caramba, já foi. Então eu tenho tentado me policiar mais, tenho tentado melhorar um pouco mais. E aí você se comunica bem? Ou você ainda fala problema, Flamengo? Ou você ainda fala... Antigamente, pessoal, lá no Rio, aqui não, aqui todo mundo é Vila Rica, né, irmãos? É rica, Vila Rica, então recebe aí. Mas lá em casa, lá no falava Tauba. Aqui ninguém fala não. Salsicha, churrasco. Irmãos, quase morri quando eu vi essas coisas. Mas a gente vai aprendendo. A gente vai caminhando, vai andando um pouco mais. Às vezes a pessoa tem língua presa ou aprendeu assim. Mas a grande verdade é que o nível de comunicação a gente precisa ir aumentando. E aqui entra o autoconhecimento. Porque se eu sei que eu falo algumas palavras erradas, eu não posso ficar chateado se alguém por acaso chega para mim e corrigir. Eu conheci uma pessoa que ele pregava. E aí falou algumas coisas erradas no púlpito. E o homem era de um alto escalão. E aí uma pessoa chegou para ele e falou: vem cá, você fala tudo errado assim mesmo? Você está falando de brincadeira? Ele falou assim: como assim? Ele falou assim: você falou muitas coisas erradas. Não respeitou o pronome, não respeitou o sujeito, não ultrapassou vírgula, não leu direito a Bíblia. O senhor quer uma aula de português? E aí ele falou assim: você vai pagar? Ele falou: eu pago para o senhor uma aula de português. Ele falou assim: então eu não quero. Foi o bispo que fez isso. O bispo recebeu uma aula de português de alguém que queria falar. Então assim, a gente precisa ter humildade. Agora tem gente que é chata, né? Tem gente que não pode errar na frente. Aí não é isso também. Mas quando a gente se autoconhece, é engraçado, irmão. Agora eu estou lembrando, chegou minha vez, a vingança aqui, a vingança santa aqui agora. Teve uma vez que estava lá conversando, e teve uma pessoa que falou assim: você fica falando aí, mas também você fala chardinha, aí também não tem como. Chardinha não dá, né? Aí a pessoa começou a rir assim, vai corrigir lá. E hoje, quando ela vai falar sardinha, ela não consegue, já viu no automático. Mas a gente precisa ter uma boa comunicação. Você tem? Ou você é aquela pessoa que quando você chega para falar, você é o espanta-bolinho? Como é que você é? Você consegue conversar sobre todos os assuntos? Você consegue estar inteirado sobre todas as coisas? E isso faz com que a gente consiga aí viver uma vida excelente. Nós precisamos ter essa visão. Outra coisa também, você é apaixonado pelo que você faz? Paixão pelo que faz a gente fazer as coisas de maneira excelente. E deixa eu falar uma coisa para você.
Você que não é apaixonado pelo que você faz. Você que trabalha em um lugar e está doido para ser mandado embora, está fazendo tudo para ser mandado embora. Você que está numa empresa, em algum lugar que, sei lá, ou você que está em casa, ou de alguma maneira, você não é apaixonado pelo que faz. Reveja alguns conceitos. Deus de vez em quando coloca a gente em alguns lugares, irmãos, é para que a gente possa ser luz aonde a gente está. Então, quando a gente se apaixona pelo que faz, fica muito mais fácil de fazer. Por que que existem algumas pessoas que amam ir para o trabalho, amam ir para o emprego? Porque eles são apaixonados pelo que faz. Por que que tem muitos homens que muitas vezes preferem chegar em casa mais tarde? Porque quando chega em casa não existe mais paixão dentro de casa, então ele prefere ficar no trabalho do que ficar em casa. Por que é que muitas pessoas elas não fazem as coisas com excelência? Porque elas não são apaixonadas. Às vezes um mimo. Eu lembro que existiam alguns lanches que eu pedia e a pessoa mandava um bis, um papelzinho colado no bis e escrito obrigado pela preferência. Só isso já conquistava as pessoas. Então, quando a gente é apaixonado pelo que faz, a gente faz da melhor maneira. A gente não se dá por satisfeito com apenas algumas coisas que a gente faz. Nós começamos a fazer as coisas com muito mais amor, com muito mais afinco, com muito mais cuidado, com muito mais zelo. Você é apaixonado pelo que faz? Pastor, não sou, de verdade. Tem tempo para se apaixonar. Apaixone-se pelo que você faz. Quando eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu consigo ir muito mais além. E eu não deveria falar isso aqui, não deveria ser um ponto, mas precisa ser falado. Quer ser uma pessoa excelente? Seja honesto. Não precisava te falar isso, nós somos cristãos. E o princípio do cristianismo deles é a honestidade. Mas você é honesto nas coisas que você faz? Jesus, ele por várias vezes, João Batista também, em determinado momento, os soldados chegaram para ele e perguntaram: o que a gente vai fazer para viver de uma maneira certa, de uma maneira que agrada a Deus? E aí João Batista falou assim: contentem-se com o vosso soldo, com o seu salário. Porque naquela época, os romanos, eles tinham o hábito de cobrar impostos, e os soldados romanos, eles sempre que podiam, eles tiravam dinheiro um pouco a mais do povo judeu. E aí João Batista vem confrontando e diz: contente-se com o vosso soldo. Vocês já ouviram a expressão 2 pesos e 2 medidas? Acontece muito isso em algumas lojas, quando chega alguma pessoa com uma vestimenta melhor, com uma vestimenta mais arrumada, e aí você olha aquela pessoa, pelo biotipo da pessoa, você estipula um preço e dá para a pessoa. Quando chega uma outra pessoa um pouco mais humilde, você pega e dá um preço diferente para essa pessoa. Isso não é honesto. No seu trabalho, você age de maneira, deixa eu falar aqui como cristão, como pastor de vocês. Você que trabalha de carteira assinada, você não tem direito, a não ser que seja no seu horário de almoço, de parar o seu expediente de trabalho para orar. Você não tem esse direito. O seu patrão não está te pagando para produzir, não para orar. E aí, quando você vai passar os seus 20, 30 minutos de oração no seu horário de trabalho, desculpa te dizer, mas você está roubando o seu patrão. Isso é desonesto. Agora, você querer orar no seu horário de almoço, sem problema. No seu horário de café, caso você tenha, não tem problema. Mas existem algumas coisas, irmãos, que às vezes a gente faz, que a gente nem percebe, que acaba sendo de maneira desonesta. Nós precisamos ser honestos. Você é honesto com as pessoas? Você é honesto com sua família? Honestidade faz com que a gente seja muito mais excelente. Certa vez eu conversei com uma pessoa e ele falou: ah, pastor, é impossível ser honesto em tudo. Olha, Jesus foi exemplo em tudo. Se ele conseguiu e falou que a gente consegue fazer, então acho que dá para a gente fazer. Mas trabalhando nesse ramo que eu trabalho, não dá. Eu falei: dá. De vez em quando a gente fica no prejuízo um pouquinho, mas dá. Eu ouvi uma vez uma expressão de um pastor que marcou a minha vida. Eu escutei essa frase e nunca mais esqueci. Muito mais tem Deus para me dar do que o diabo para tirar. Irmãos, Deus pode fazer o que dobre as suas finanças.
Se você for de maneira honesta, Deus pode fazer muita coisa. E às vezes a gente acha que se a gente conseguir alguma coisa de uma maneira desonesta, às vezes, sei lá, mentindo, alterando alguma coisa, a gente vai ganhar mais. Toma muito cuidado com isso. Quer fazer as coisas de maneira excelente? Seja honesto. Seja honesto com você mesmo. Seja honesto com a sua família. Seja honesto com o seu marido, com a sua esposa, com o seu namorado, com o seu noivo. Seja honesto. É uma característica. Seja proativo. Você é proativo? O que é uma pessoa proativa? Uma pessoa proativa é aquela pessoa que ela faz as coisas. Ela não precisa ser mandada, ela já olha e vê alguma coisa. Só que tem que tomar cuidado. Tem gente que entrou na caramba. E aí acaba entrando, invadindo algumas áreas, mas não. Tem pessoas que são proativas. A gente consegue perceber de uma maneira muito simples, quando alguém tem algum chamado específico ministerial dentro da igreja, quando ela não tem título nenhum. Mas quando acontece alguma coisa na igreja, ela já pega a vassourinha dela e já começa a varrer para um cantinho, sem ninguém falar. Ela já vai varrendo, já vai passando um paninho, já vai ligando algum copo. Isso se chama proatividade. E a gente começa a reparar nessas pessoas, vê, ó, ali tem um diácono escondido ali. Você é proativo? Você consegue fazer as coisas assim? A gente precisa ser. Precisamos ter. Como eu falei, eu só estou falando de maneira natural, tá? Ser visionário, ter uma pessoa, ter uma visão otimista, diferenciada. Você é otimista ou pessimista? Para você tudo vai dar certo, ou para você tudo vai dar errado? Tem gente que a gente não pode trazer um plano. Estou pensando em mudar esse carpete de azul para preto, que aí esconde. Pastor, preto? Não. Então tá. Estou pensando em tirar isso aqui e colocar um piso. Piso? Pelo amor de Deus, pastor. Estou pensando em arrancar tudo e deixar no concreto. No concreto as crianças vão ralar. Estou pensando em tirar o concreto e vão deixar no barro. No barro, pastor, vai sujar de lama. Tem gente que tudo que a gente fala nada dá certo. Tem gente que a gente chega e fala assim, vou botar aquele preto, pastor, preto vai ficar legal, vai combinar com o fundo. Isso. Aí tem gente que fala, não, vou tirar, vou botar piso sensacional, que aí a gente passa um pano limpo. Aí tem outras pessoas que falam, não, vou arrancar tudo aqui, vou deixar no concreto. Concreto sensacional, dá até pra gente correr aqui, fica mais fácil. Vou deixar no barro, pastor, excelente. Porque aí quando a gente chega, a gente ainda todo mundo descalço, fica aqui no barro, brinca. Tem gente que é otimista demais. Como é que você é? Para ser uma pessoa excelente, a gente precisa ter uma visão, uma mente visionária. Você tem essa mente, você consegue olhar para as coisas e ver, isso tudo é treinado, tá? Às vezes você não tem hoje, mas você pode ver, você pode olhar, tá bom? Pode aprender sobre isso. Mas a questão de pessimista ou otimista, irmão, fica do lado de uma pessoa pessimista. 15 minutos que você vai ver como que você vai sair dessa conversa. Agora, fica do lado do Regis, 15 minutos, você vai ver como é que você vai sair. Você vai sair gritando, pulando, dando cambalhota, rodando. Sabe, o otimista ele é para cima, ele é animado, ele chega gritando, ele vai. Mas tem momentos de amor, de carinho, ele faz uma declaração, que eu fiquei surpreso. Mas tem a pessoa otimista, irmãos, ela vai muito mais longe. Ela é mais excelente. E aí, a gente precisa também se capacitar para poder fazer. Eu não vou perguntar, que às vezes não é habitual, mas quantos livros você leu no ano passado? Quantos livros você leu nos últimos 2 anos? Quantos livros você leu na vida? Não estou falando de livro da escola, estou falando de um livro que traz alguma coisa que vai fazer com que você se reflita, não só a Bíblia. Se eu perguntar quem leu a Bíblia toda, então aí que a gente fica até apavorado. Mas você se capacita? Você procura aprender? Deixa eu falar uma coisa para você. Nós, seres humanos, somos totalmente adaptáveis. A gente se adapta a muita coisa. A gente se adapta no pouco, a gente se adapta no muito, a gente se adapta quando tem, a gente se adapta quando não tem. Mas a questão da gente se capacitar precisa de um esforço pessoal. E aí como que a gente vai se capacitar? Muitas vezes eu não tenho recurso. Mas se tem internet em casa, hoje 95% das pessoas, ou se quiser 99%, tem internet em casa. Você assiste algum vídeo falando sobre o assunto que você faz? Você
escuta alguém comentando, quando tem algum tipo de seminário você vai, a gente precisa se capacitar para fazer as coisas excelentes. Imagina que um pedreiro, ele chega para você e vai te dar um orçamento. Fala assim, ó, o negócio é o seguinte, dona, presta atenção aí. Aqui, ó, a gente vai ter que fazer um reboco aqui, botar um negócio, uma placa aqui, tá? E aí vai fazer isso aí por R$150. Aí vem o outro. Fala assim, tudo bom, senhor? Boa tarde. Então, aqui a gente precisa primeiro fazer uma lixar, colocar aqui no bolso, fazer uma massa, arrumar aqui e depois colocar o que a senhora quer. Quanto você vai cobrar? R$150. Por que você ficaria? Hã? Só que geralmente o segundo nem sabe fazer, mas a maneira como ele falou já te convenceu. Então imagina a pessoa que sabe falar, que tem o conhecimento, que sabe fazer, vai muito mais longe ou não vai? Não vai. E aí como que a gente consegue adquirir isso, irmãos? Através de estudo. Não tem jeito, a gente precisa estudar. E eu quero resgatar na vida de vocês esse desejo de estudar. Eu estava conversando hoje de manhã, e aí foi interessante que a pessoa falou assim para mim, pastor, eu estou desenferrujando. Eu estava enferrujado, muito tempo que eu não fazia, estou voltando a fazer, está sendo uma bênção. O grande desafio, irmãos, é começar. Tem uma outra que eu perguntei assim, vocês estão lendo material? Pastor, eu estou me desafiando, mas eu estou lendo. Vou lá, leio 2 frases, leio 3, leio uma frase, eu estou lendo. E é isso mesmo. É devagarinho. Você vai criando um hábito. Deixa eu te falar, você não gosta de ler? Pode parecer engraçado o que eu vou falar, tá? Pega Gibi da Turma da Mônica. Isso mesmo. Começa a ler devagarinho, Gibi da Turma da Mônica. Aí daqui a pouco você sai, você que é mais assim igual Marvel, aí você sai da Turma da Mônica e vai para Marvel. Comprar Homem-Aranha, Homem de Ferro, e aí você vai criando esse hábito. Daqui a pouco você compra os livros assim, vou comprar esse aqui. E aí você vai se habituando à leitura. Nós precisamos nos capacitar. Teve um homem, não lembro agora o nome dele, um cientista, que ele queria provar, que ele começou a estudar o cérebro humano. E ele não era cristão, ele era cientista, ele era ateu. E aí, enquanto ele estudava o cérebro humano, ele chegou à conclusão que é impossível, humanamente não, mas é impossível uma explosão ter criado o cérebro humano, porque é de uma complexidade tão grande que não dá para entender completamente. Até hoje os cientistas estudam quando você tem um sentimento, qual parte do cérebro, quando você tem alguma coisa, qual parte que fica, quando você tem uma trauma, tudo isso até hoje é estudado. E ele chegou à conclusão que o cérebro é de uma infinidade de possibilidades. E isso é o que você tem na sua cachola, aí na sua cabeça. O grande problema é que tem gente que usa pouco, mas tem outras pessoas que usam mais. E quem usa mais? O cérebro se torna mais excelente. Então preste atenção. Quer ser uma pessoa excelente? Quebre na sua vida o pessimismo e aquela, eu esqueci o nome da frase agora, mas aquilo que você sempre diz que você não consegue fazer. Ah, pastor, não consigo. Ah, pastor, não vou. Ah, pastor, não faço. Ah, não dá para me fazer. Ah, eu não consigo fazer. Às vezes nem tenta. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e aí falou assim, pastor, eu odiava giló, não gostava de giló, mas eu aprendi a fazer, pastor. Coloca no arroz, mistura assim, coloca água, fica delicioso. Eu comi 4 vezes seguidas de giló para comer. E aí, eu falei para ele assim, que bênção. Eu também não gosto de giló. Mas me veio uma pergunta assim, quando foi a última vez que você comeu giló? Mas eu nem lembro. Não tem aquele negócio assim, eu não gosto, mas nunca provei? Você já viveu isso? Eu não gosto, mas não. Como é que você vai falar que você não consegue fazer se você nunca nem tentou? E a gente precisa ultrapassar os nossos limites nesse sentido. Pastor, eu não consigo ler, dá um sono, começa a ler andando. Lê andando. Vai para o seu quarto, pega o livro lá e vão te chamar de doido, mas você está fazendo o quê? Se superando.
Eu conheci um pastor que ele falava isso. Ele falava: Isaac, é horroroso eu acordar para ler a Bíblia, porque eu não consigo. Sabe o que eu faço? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele começava a andar no quarto todo, porque senão o sono pega e aperta mesmo, ele vai derrubando. Então ele criou uma maneira de ele mesmo conseguir se superar para poder ler a Bíblia. Eu estou falando, gente, que nós precisamos nos capacitar. Hoje em dia, eu ouso dizer que se você quiser montar um carro, o YouTube te ensina. Se você quiser colocar piso aqui no chão, o YouTube te ensina. Se você quiser limpar concreto, o YouTube te ensina. Se quiser aprender a tocar guitarra, o YouTube te ensina. Quer aprender a pregar? O YouTube te ensina. Quer aprender a vender? O YouTube te ensina. Quer aprender a fazer qualquer coisa? Qualquer coisa. Eu ainda estou para procurar o que não foi achado no YouTube. Porque tem tudo. Mas o que geralmente a gente faz? Instagram, Facebook. Quando vai ver, já passou 40 minutos, 50 minutos. Você deslizando o seu celular para não ver nada. É assim ou não é? Televisão, irmãos, rouba tempo da gente. Televisão. Você consegue parar a madrugada assistindo uma série que você gosta. Mas se for parar para você ver um vídeo de 20 minutos, você dorme no primeiro 5. É assim ou não é? A gente precisa se capacitar. Lembra do que a gente precisa fazer? O que é melhor, o que a gente tem que fazer e não o que a gente gostaria de fazer. Então, pensando nisso, a gente está caminhando por essas questões. Primeiro, tem autoconhecimento. Segundo, tem uma boa comunicação. Seja apaixonado pelo que você faz. Tenha honestidade, seja proativo, tenha uma visão além do alcance aí, tá? Se capacite. Outra coisa também muito importante, você sabe se relacionar em grupo com as pessoas? Também é importante. Tudo que a gente faz tem envolvimento com as pessoas. É assim que funciona. Não quer se misturar com as pessoas, vai virar um budista e vai morar lá não sei aonde, no alto das montanhas, que lá você só vai ter bicho. Onde? Mahai? Himalaia. Lá no Himalaia, vai para lá que lá não tem gente. Lá no Tibete, vai para lá. Aqui em Três Poços, irmão, Vila Rica, amém? Amém? Vila Rica, Três Poços, tem gente. E aí não tem gente, você tem que saber se relacionar. Tem que saber se relacionar em grupo. Tem que saber se relacionar com as pessoas. Tem que saber estar envolvido nas coisas, irmão. As pessoas chegavam assim para mim e falavam assim: Isaac, lá tem uma panelinha, ali tem outra. Eu falava: que bom que eu tiro a tampa e pulo dentro. E aí no final eu estava conversando com outro grupinho. A gente aprende a lidar com as coisas. Você sabe, você fica com ciúme. Ah não. Olha lá, Vivi, olha lá, Joel, olha lá, Zéu, olha lá, Eliane, olha lá, ninguém me chama para fazer as coisas. Olha lá, olha lá. Aí olha do outro lado aqui, aí tá ó, André, olha lá, Laís, olha lá, Cida, olha lá, ó, a Janaína, olha lá, todo lá, agora também não, ó, só. Aí vai ali pro outro lado, aí tá lá, Regi, olha lá, Fabríola, Lúdia, os três assim, ó. Ah, pastor, tem muita panela nessa igreja, muita panela, que tira a tampa, pula dentro e fica igual uma pipoca lá dentro, pula de um lado, pula pro outro, pula pro outro. E no final você vai estar conversando com todo mundo. Mas tem gente que entra aqui, sai, aí depois fala assim: ninguém me procura, ninguém me liga. Mas o que a gente faz para a gente de vez em quando conversar com alguém? Os homens, irmãos, os homens têm cada coisa. É porque a gente se segura que é crente, não é não, Luiz? O Luiz está lá atrás, a gente se segura porque é crente, irmão, porque tem cada falha de uns homens aí. Que ó, esses dias me mandaram uma. Me mandaram um riso no Instagram. Eu falei: gente, se eu compartilhar, a casa do homem cai. Mas a gente vai se inteirando, vai rindo, vai conversando, vai gerando amizade. E deixa eu te falar, pessoas são portas. Pessoas são portas. Hoje, inclusive, vou fazer um comercial aqui. Eu fui comprar um gás. E quando eu fui comprar o gás, eu pensei que a pessoa não ia nem me reconhecer. Max. Falou: ô pastor, tudo bom? Uma pessoa, eu falei: vem comprar o gás. Ele é para o senhor ou para a igreja? Eu falei: é para mim. Falou: amém, benção, estamos aqui. Falou: pastor, e aí fica o comercial. Se o senhor tiver alguém lá que está precisando de trabalho,
Pode mandar vir aqui, só que a pessoa precisa ter carteira, porque vai sair para ver, eu estou precisando. Tá? Então você que está desempregado, tem carteira, quer trabalhar, vai lá no depósito de gás do Max. E aí ele falou isso para mim, eu falei, caramba. Ele falou outra coisa, dá uma bênção para a igreja. Ele falou o que era, e eu saí e falei com o evangelista, mas foi engraçado, né? Às vezes a gente vem para abençoar, e a gente sai abençoado. Pessoas são portas. Se você está desempregado, tem carteira assinada, vai lá amanhã e fala assim, pastor Isaac falou que você está contratando, estou aqui para vaga, não precisa procurar mais ninguém não. Proatividade, sabe? E a gente precisa, irmãos, dessas coisas. Então, saiba se inserir nos grupos. Agora, falando um pouquinho sobre excelência na vida cristã, quando a gente pensa em excelência no nível cristão, existem também alguns princípios que a gente precisa ter em mente e seguir nesses passos. Fazer o que a gente propõe com a nossa melhor capacidade e não para atingir um padrão específico, sem comparações maldosas ou invejosas. Quando eu falo, irmãos, sobre vida cristã, eu não posso querer fazer o meu melhor, preste atenção nisso, para mostrar para as pessoas que eu sou melhor do que elas. Jesus foi melhor em tudo, mas você não vê em nenhum momento Jesus se vangloriando das coisas que ele fazia. Nenhum momento. Você, quando faz as coisas como cristão, nós estamos tentando ser melhor aqui. É para ser maior que as outras igrejas? É para ser maior do que os outros irmãos? É para ser... Não. Primeiro, porque nós entendemos que Deus merece o nosso melhor. Segundo, porque nós entendemos que nós também podemos fazer melhor. Mas terceiro, é para que o nome de Jesus seja conhecido e glorificado. Eu não quero ser melhor que a igreja A, B, C ou D. Não. O nosso desejo é simplesmente fazer o nosso melhor para Deus. A Bíblia diz que no início das gerações haviam dois homens, filhos de Adão e Eva. Um se chamava Caim e o outro se chamava Abel. A Bíblia diz que Caim trouxe das primícias de suas ofertas. Não, Abel trouxe das primícias e Caim trouxe de qualquer coisa. E aí a Bíblia diz que Caim matou Abel, isso mesmo? Ou Abel matou Caim? Agora eu confundi. Caim matou Abel. Por que Caim matou Abel? A Bíblia não deixa claro, mas quando a gente consegue ler isso um pouquinho mais, dá uma sensação de inveja. Por que Deus escolheu Abel? Por que a oferta de Abel foi aceita e não foi? Por que... E aí, se como cristão nós não tomarmos cuidado, até mesmo nesse nível de excelência, a gente começa a olhar para o outro, se comparar com o outro e diz assim, por que o Max toca mais do que eu? Por que a Fran está cantando todo domingo? Por que o pastor não sai do púlpito dia de domingo? Eu prego muito mais. Por que fulano está na liderança do ministério? Por que... E a gente começa a se comparar ainda. Se Deus quisesse 2 Isaques, ele teria feito gêmeos. Se Deus quisesse 2 Maxwells, teria feito 2. Você é único. Você tem uma qualidade única. Você tem uma característica única. Eu sou único. E não adianta, irmãos, porque toda vez que a gente se compara com outras pessoas, a gente fica frustrado. Então faça o que Deus te chamou para fazer de maneira excelente e pare de ficar olhando para os outros, se comparando o tempo todo com os outros. Deus te chamou para fazer uma coisa, é isso que Deus quer que você faça. Então, todas as nossas ações, elas precisam ser para a glória de Deus e não para a nossa própria reputação ou fama. E aí quando a gente pensa desse jeito, eu pergunto para vocês, como é que está o GC? Como é que está o ministério que você dirige? Como é que estão as coisas que você faz? Você tem conseguido, de verdade, ser excelente nas coisas que você faz? No seu ministério, você é excelente. Nos seus negócios, você é excelente. Quando a gente pensa desse jeito, irmão, a gente entende que o exercício do chamado, do ministério, da liderança, ela sempre é para a glória de Deus e não para a minha própria reputação. Que Deus me livre de um dia
eu querer usar esse púlpito para a vanglória própria. Que Deus me livre de um dia eu querer usar esse lugar para poder me exaltar. Que Deus me arranque desse lugar antes disso acontecer. Porque eu nunca posso, de maneira nenhuma, trazer qualquer tipo de glória para mim. Tudo que eu faço na minha vida cristã tem que ser para a glória de Deus, para o louvor de Jesus, a fim de que o nome dele seja conhecido, a fim de que o nome dele seja glorificado. De vez em quando a gente vê cada crente soberbo, arrogante, presunçoso, que a gente fica olhando para as pessoas e fala: Jesus não entendeu nada de evangelho. Nós nunca podemos usar o ministério para promoção própria, de maneira nenhuma. É bem verdade que vem bênçãos dependendo do lugar que você está, por conta de algum lugar que você atinge, mas é tudo para a glória de Deus. Então, o meu desejo para essa igreja nesse ano de 2024, e o desejo que eu creio se estar no coração de Deus também, é fazer as coisas de excelência. Não para crescimento numérico, não, mas porque nós precisamos salvar pessoas. E quando uma igreja é excelente no que ela faz, a salvação de vidas acontece de uma maneira muito mais natural. Eu tenho falado e profetizado e não vou parar de fazer. Eu creio em 3 cultos para esse lugar de domingo. Eu creio que nós vamos chegar no tempo em que os jovens vão precisar ficar sentados aqui, porque vai ter muito cheio mais cima, vai ter muitas pessoas de mais idade precisando sentar. E aí os jovens da educação, que são peculiares, vão sentar aqui na frente. Eu creio em momentos de oração onde nós não vamos ter mais 10, 15 pessoas, onde nós vamos ter 60, 70 pessoas buscando a Deus aqui no domingo de manhã. Eu creio em cultos de terça-feira, onde nós vamos estar tão cheios aqui que as pessoas vão precisar colocar cadeira lá fora. Eu creio em 3 cultos para essa igreja. Eu creio que eu vou ter um bom problema de ter que levantar e treinar obreiros para poder pregar, porque eu não vou dar conta de pregar 3, 4 cultos. Eu creio que o Luiz vai precisar treinar diáconos para poder estar coordenando aqui. Eu creio que o evangelista Homero vai precisar levantar professores para ensinar na escola dominical. Eu creio que o Marcos vai precisar de montar uma escala, porque nós vamos ter 4 a 5 grupos de louvor com excelência. Eu creio que o Ministério de Comunicação vai ter gente batendo, pedindo para poder entrar. Hoje nós estamos caminhando e a gente ainda vai fazendo algumas coisas, mas vai chegar no tempo. Vai chegar no tempo que esse lugar vai ficar pequeno. E as pessoas vão estar vindo, e as pessoas vão estar chegando, e vão estar sendo bem recebidos. E vão estar olhando e vão falar: que excelência nesse lugar. Que diferença. Que povo animado. Que povo alegre. Vai chegar um momento que o comentário nesse bairro vai ser: está tendo um tal de GC, que eu não sei nem o que é. É o que? Grande Cristo, sei lá o que é isso. Gente, sei lá, não sei. Mas está tendo a casa lá da irmã lá. Vamos lá. Nós vamos chegar no momento que as pessoas vão procurar você e vão falar: me leva na sua igreja. Minha vida está arrebentada, eu preciso de uma mudança. Eu sei que na sua igreja está acontecendo um reboliço lá. Tudo isso, irmãos, não vai ser para benefício próprio, autopromoção. Vai ser para a glória de Deus. Não é números para aparecer para ninguém. Já passei dessa fase. Não tenho crise nenhuma em chamar as pessoas aqui na frente e não ouvir ninguém. Fico muito feliz quando vejo com gente. Mas já passei da fase. Não é número. É saber que Deus quer nos usar para a salvação de vidas. É saber que Deus quer usar você. É saber que Deus quer empoderar você para que você possa ser um exemplo. E para que você seja um instrumento para a glória de Deus, aonde você estiver. Coloque-se em pé comigo diante de Deus, para parecer que está acabando.